Olá! A discriminação consiste numa forma de se conduzir socialmente as diferenças com o objetivo de tratá-las desigualmente. Ou seja, discriminar é fazer com que uma diferença gere uma desigualdade. Então, para entender o que significa uma discriminação, precisamos trabalhar com três elementos: a igualdade, a desigualdade e a diferença. Pelo dicionário, podemos ver que a igualdade pode significar algo antagônico de duas coisas muito distintas. Ela pode ser o oposto da desigualdade, mas também pode representar o contrário, da diferença. Quando tratamos dos opostos igualdade versus diferença, estamos falando de algo relacionado à ordem das essências. Uma coisa ou é igual à outra, ou então dela difere. Ou seja, estamos falando de uma relação de contrários, em que há duas essências que se opõem. Por sua vez, quando falamos dos antônimos igualdade versus desigualdade, estamos tratando não da essência das coisas em comparação, mas de uma circunstância em que alguém tem mais ou menos direitos ou privilégios do que outra pessoa. Assim, desigualdade e diferenças são diversas entre si basicamente por duas características. As desigualdades, por serem circunstanciais, são reversíveis e também admitem escalonamentos, enquanto que as diferenças, de um modo geral, não possuem espaço nem para uma coisa, nem para outra. Veja-se, por exemplo, a questão da riqueza, que opera no âmbito da igualdade versus desigualdade. Uma pessoa pode eventualmente ser muito rica e depois deixar de sê-lo ou vice-versa, o que mostra a característica da reversibilidade. E a riqueza também admite gradações, pois uma pessoa pode ser riquíssima, paupérrima, de classe média, alta e etc. O mesmo se diga em relação à liberdade, em que há pessoas que têm muito ou pouca, havendo também a potencialidade de que alguém possa perder sua liberdade e talvez um dia retomá-la, e daí por diante, podendo se aplicar esse raciocínio para outras hipóteses de desigualdades, como a liberdade de expressão, o acesso a bens e serviços, e daí por diante. Com relação às diferenças, isso não acontece. Um negro não pode se transformar num branco e vice-versa. Um nordestino jamais deixará de sê-lo. Uma pessoa idosa não voltará a ser jovem. Estamos diante de estados irreversíveis. Ainda que em algumas situações exista a possibilidade da reversibilidade, nas diferenças é absolutamente impossível a chance de haver escalonamento. Tome-se, por exemplo, a religião. Não existe uma gradação de religiões que nos permitisse dizer que a religião X estaria no topo de uma escala e a religião Y no piso dessa categoria. O mesmo se diga da nacionalidade. Não existe uma gradação entre um brasileiro e um argentino. A nacionalidade americana não é maior, menor, mais ou menos importante do que a de um chinês, por exemplo. Ou seja, todas as diferenças se afirmam com o mesmo grau de legitimidade. Ainda que uma pessoa mude de uma nacionalidade ou de uma religião para outra, não estaríamos diante de um processo gradual, mas do salto de uma essência para outra. Outras situações de diferença são a etnia, o sexo, a orientação política e sexual, o exercício de profissões, a procedência regional, idade e daí por diante. Assim, a prova dos 9 para se saber se estamos diante de uma diferença ou de uma desigualdade é a observação de dois requisitos cumulativos. Primeiro, verificar se a situação é reversível, ou seja, se pode mudar. Segundo, uma vez superada essa questão, é imperioso vermos se a situação é passível de escalonamento, em que se pode partir do menos para o mais ou do menor para o maior. Se faltar um desses requisitos, estaremos diante de uma diferença e não de uma desigualdade. Resumindo, as desigualdades relacionam-se ao estar ou mesmo ao ter, em que se pode ter mais riqueza, mais liberdade, mais direitos políticos, ou estar numa situação profissional superior ou inferior dentro de uma empresa, igreja, etc. Enquanto que as diferenças lidam com o ser negro, ser brasileiro, ser homossexual, ser mulher, ser muçulmano e daí por diante. E eu falei tudo isso para dizer o seguinte: uma diferença jamais poderá implicar em desigualdade. Jamais poderá permitir um tratamento desigual. Se isto ocorrer, estaremos diante de um caso de discriminação. A propósito, nossa Constituição afirma no artigo 5º caput que todos são iguais perante a lei.
sem distinção de qualquer natureza, o que impede tratamento desigual com base nas diferenças, pois, como acabamos de ver, a diferença está relacionada à natureza da pessoa, que não pode ser modificada ou ser passível de escalonamento. Mas a Constituição foi além e preferiu especificar e deixar expressamente claro que certas características que diferenciam as pessoas não podem constituir razão para um tratamento desigual. Vamos ver? Mas dizer que estas diferenças elencadas pela Constituição impedem um tratamento desigual ou discriminatório é uma meia-verdade, pois a rigor a discriminação não está no traço diferencial em si, mas no motivo pelo qual esse fator foi escolhido. Veja-se, por exemplo, o traço diferencial do sexo. Embora a Constituição diga que é vedada qualquer distinção em virtude do sexo, ninguém considera inconstitucional que um concurso para agente penitenciário destinado a um presídio feminino seja limitado apenas a mulheres. Então, a discriminação não consiste em escolher um dos elementos que diferenciam os seres humanos, mas em escolher esse traço diferenciador de forma arbitrária, isto é, sem que exista uma correlação lógica entre o critério escolhido e o fim a ser alcançado. Aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao analisar vários casos de supostas discriminações, já teve a oportunidade de dizer que nem todo tratamento jurídico diferente é propriamente discriminatório, porque nem toda distinção de tratamento pode ser considerada ofensiva, por si só, à dignidade humana. Com efeito, a jurisprudência da Corte já fixou um entendimento de que só é discriminatório uma distinção quando carece de justificação objetiva e razoável, conduz a situações contrárias à justiça e à razão, e persegue fins arbitrários, caprichosos, despóticos ou que de alguma forma repugnem a essencial unidade da natureza humana. Em outras palavras, haverá discriminação quando alguém for excluído ou inferiorizado apenas e tão somente pelo fato de ser negro, branco, judeu, católico, indígena, cigano, deficiente, mulher, homem, defensor de um partido de esquerda ou de direita, e etc. Assim, por exemplo, o julgado no recurso extraordinário 161243, em que o STF não aceitou que o estatuto de uma empresa permitisse a promoção dos funcionários de uma certa nacionalidade, pois o único critério para obtenção do benefício era o fato de ser francês. Às vezes, normas supostamente neutras acabam produzindo efeitos práticos diretamente prejudiciais a um determinado grupo, provocando uma situação discriminatória. Trata-se da chamada discriminação indireta, no que os americanos denominaram de teoria do impacto desproporcional, em que uma medida originariamente destinada a todos acaba gerando efeitos maléficos apenas para um grupo específico e que pode ser invalidada, então, por ser discriminatória. Assim, não é obrigatório que necessariamente haja interesse em discriminar alguém ou alguns, bastando que a iniciativa acabe prejudicando um grupo determinado que se encontre numa posição inferior. Não se atenta para a regra em si, mas para os efeitos que ela produz. Segundo Joaquim Barbosa, pela teoria do impacto desproporcional, toda a prática empresarial ou política governamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação ao princípio da igualdade material se, em consequência de sua aplicação, resultar em efeitos nocivos de incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de pessoas. Foi o que ocorreu, por exemplo, no julgado da Suprema Corte norte-americana, no caso Griggs versus Duck Power Company, em que uma empresa americana aplicava testes de conhecimento para promover funcionários. Mas tal medida na prática provocou uma distorção, pois só permitia a promoção de brancos, que haviam estudado nas melhores escolas, o que foi invalidado pela Corte. O mesmo ocorreu no caso Wickerham vs Hopkins, em que se declarou inconstitucional norma municipal
que só permitia o serviço de lavanderia para prédios em alvenaria, o que na verdade atingiu mais de 310 chineses que exploravam tal comércio apenas em lojas de madeira. No Brasil, a teoria foi aplicada pelo STF na DIN 1946, que tratava do salário maternidade, em que, a pretexto de proteger a mulher, a lei poderia dificultar a sua inserção no mercado de trabalho em virtude do aumento dos encargos trabalhistas do empregador. Não levar em consideração as diferenças para não promover a desigualdade entre as pessoas é uma coisa. Outra coisa é ser indiferente às diferenças, em que a indiferença seja o fator para gerar desigualdade. Nesta hipótese, estaremos diante de uma discriminação por indiferença. Se não propiciamos acessibilidade aos portadores de deficiência, estas pessoas estarão sendo na prática discriminadas, porque suas diferenças não estarão sendo consideradas pela sociedade. Se, por outro lado, não permito a entrada de um cão-guia, de um cego num restaurante, porque o restaurante não permite a entrada de animais, haverá uma discriminação por indiferença. Estes dois exemplos nos mostram que uma das formas mais importantes de evitarmos a discriminação é o reconhecimento, em que não se pretende dar a todos o mesmo status por meio da eliminação dos fatores da distinção, mas pela superação dos estereótipos e pela valorização da diferença. Eu me despeço lembrando da frase de Boaventura Santos, ao dizer que as pessoas têm o direito de ser iguais quando a diferença as inferioriza e o direito a ser diferentes quando a igualdade as descaracteriza. Pense nisso. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e eu espero vocês no nosso próximo encontro. O direito a ser diferente quando a igualdade as descaracteriza. Tá acabando.